Estamos aqui hoje com o professor Andrei José Weber para um bate-papo sobre o Conselho de Administração. Tudo bem, professor? Tudo bem, olá. É um prazer estar aqui no Port Place falando um pouquinho sobre governança, que é um tema muito importante para o Brasil, para as empresas brasileiras e que está se tornando cada vez mais presente no dia a dia das discussões que nós temos no ambiente corporativo. Me conte um pouco sobre suas experiências. Bom, eu tenho uma formação na área de engenharia, fiz meu mestrado e doutorado também na área de engenharia, tenho um MBA em gestão empresarial e desde muito cedo me envolvi com as questões relativas a acompanhamento financeiro, a análise de projetos e investimentos, finanças corporativas e aí nesse caminho eu acabei indo para a área de governança corporativa e desde 2010 venho atuando como conselheiro de administração independente em algumas empresas de capital aberto. Iniciando o nosso bate-papo, qual é a função de um conselheiro? O Conselho de Administração ele tem como prerrogativa a gestão, a organização estratégica de uma empresa. A ideia por trás da atuação dos conselheiros de administração é permitir com que a empresa possa vislumbrar o seu futuro, o seu apetite para o risco nas ações, nas atividades que vai empreender e principalmente garantir que as boas práticas de governança corporativa sejam respeitadas, garantir que haja equidade, que haja transparência, responsabilidade corporativa e uma preocupação com a sustentabilidade de longo prazo do negócio, sempre tendo em vista a sua geração contínua de valor. Ótimo. Quais os benefícios que um conselho de administração traz para uma empresa? Acredito que os benefícios estejam associados a uma preocupação com a longevidade da empresa, com a sua perenização, sua sustentabilidade de longo prazo. Portanto, um conselho de administração e uma preocupação genuína com boas práticas de governança corporativa oferece para a empresa a condição de ela enveredar para o futuro, passar pelo futuro com a garantia da geração de valor para todos os stakeholders. Quais as características de um bom conselheiro? Eu acredito que um bom conselheiro ele tem que ser um perguntador nato, ou seja, perguntar, inclusive aquelas perguntas que parecem ser mais óbvias. A gente, por vezes, negligencia as obviedades, ou seja, reconhecer as obviedades é muito importante. Então, eu entendo que um conselheiro de administração, ele é atuante, ele é diligente quando ele pergunta. E mais do que isso, quando ele faz as perguntas difíceis. Lembrando sempre que o ambiente dentro dos conselhos de administração é um ambiente de construção. Então, um conselheiro ele deve sempre perguntar, ser incisivo, ser um questionador inveterado, mas tendo sempre como foco e como objetivo o desenvolvimento da organização, a melhoria nos processos e fazer com que a empresa, a organização como um todo, possa se beneficiar da forma com que ele se prepara para as reuniões, da forma com que ele se prepara para compreender os temas que serão discutidos e, obviamente, das perguntas que ele fizer. Ótimo. Como você descreve a relação de um conselheiro com o presidente da empresa? Eu entendo que esta relação deve ser a mais construtiva possível, porém entendendo que governança e gestão se diferenciam, onde o Conselho de Administração preocupa-se com a orientação estratégica, com a organização deste plano diretor de desenvolvimento da empresa e a diretoria executiva, e em particular o diretor-presidente, é o responsável por executar, por fazer com que essas ações aconteçam. E o Conselho, por sua vez, num segundo momento, vai fiscalizar, gerenciar, aperfeiçoar e coordenar também essas ações. Qual é o papel dos comitês de assessoramento de um conselheiro? Do mesmo modo que o Conselho de Administração tem a preocupação com a orientação geral dos negócios da empresa, sua visão estratégica de longo prazo, os comitês de assessoramento têm um papel de depurar, detalhar alguns dos temas que serão discutidos pelo Conselho de Administração, oferecendo aos conselheiros um grau maior de profundidade nessa discussão, dando ao Conselho de Administração maior quantidade de subsídios e corroborando as decisões que o Conselho, então, resolver tomar. É importante o conhecimento setorial da empresa para ser um conselheiro dela? Sim, todo e qualquer conhecimento no âmbito específico daquela empresa ou daquela organização é muito importante. Porém, eu diria que o conhecimento de boas práticas de governança, gestão, administração estratégica, o conhecimento das questões tributárias, financeiras,
comerciais acaba vindo um pouquinho antes de um conhecimento específico do setor. Por vezes, alguém que não conhece especificamente um setor não traz consigo alguns eventuais vícios por conhecer especificamente aquele mercado e poderá oferecer um insight diferenciado. Às vezes, é aquele profissional que tem uma bagagem em uma área diferente que pode oferecer as perguntas que de fato vão levar a empresa a uma evolução. Isso vai ao encontro da diversidade que os boards, que os conselhos de administração devem apresentar. Quanto mais diversidade houver, maiores serão os benefícios dessa interação. É óbvio, natural, que estes conselheiros deverão ter em comum um conhecimento bastante aprofundado de governança corporativa, um conhecimento bastante aprofundado do que faz um conselheiro, de qual é o seu papel e quais são as suas responsabilidades. E a partir disso, então, determinar se ele terá um perfil mais técnico ou um perfil mais generalista no que tange aos negócios daquela empresa ou daquela organização. Quais os conselhos que você pode dar para um empresário que está estruturando um conselho de administração em sua empresa? Eu acredito que a ideia é que ele tenha, num primeiro momento, um conselho consultivo, que ele reúna um grupo de profissionais com diferentes experiências, que tenham uma bagagem naquele setor, e aí vamos ao encontro de ter um profissional que conheça bem aquele setor especificamente, e outros profissionais que compreendam bem estratégia, finanças, tributação e que possam servir como um núcleo rígido, um núcleo duro de decisões ao redor deste empresário. Esse conselho consultivo vai oferecer prioritariamente para este empresário a sua experiência, o seu conhecimento, para lhe auxiliar no desenvolvimento das suas ações. Mas mais do que isso, o empresário que deseja iniciar o caminho da governança corporativa, ele vai observar que existem alguns passos que ele poderá dar e que não são onerosos, portanto não vão implicar em custos adicionais para ele, mas vão auxiliar e muito nesse processo de gestão da organização, dentre os quais é a definição clara de uma hierarquia para o processo decisório. E mais do que isso, que esse processo ele seja registrado. Então, a gente precisa observar que, de um lado, deve haver clareza enquanto quem decide e como decide, e, ao mesmo tempo, o registro desse processo. Governança envolve também registrar, comunicar, fazer com que todas as etapas do processo decisório estejam claramente registradas e definidas, fazendo com que a empresa possa, a qualquer tempo, resgatar o que foi desenvolvido, resgatar aquilo que ela já decidiu e, eventualmente, até mudar os rumos nesse processo. Quais são os principais temas que devem ser discutidos em um conselho de administração em 2018? Eu acredito que em 2018, talvez o tema mais importante seja discutir como que a empresa vai se alinhar à retomada do crescimento da economia brasileira. Claro, é uma característica exclusiva do Brasil nesse momento, que vem paulatinamente se recuperando da recente crise. Essa retomada ainda não é a todo vapor, não é uma retomada plena, mas muitas empresas tiveram que desmontar as suas estruturas, tiveram que demitir muitas pessoas, tiveram que diminuir as suas áreas geográficas de atuação, e esse processo de retomada implica que a empresa esteja preparada para isso. Então, os conselhos de administração terão que discutir fortemente como as empresas irão se apropriar dessa retomada do crescimento, de que forma? Esperando que de uma maneira muito mais eficiente e produtiva, por força exatamente do que a crise provocou no mercado brasileiro. Do outro lado, outros dois temas também não podem fugir das pautas dos conselhos de administração. O primeiro deles é a segurança cibernética. Com cada vez maior dependência das empresas na tecnologia da informação, com os seus dados, informações, sigilosas ou não, que estão armazenadas na nuvem, existe uma certa fragilidade por parte da invasão desses dados, da sua utilização de maneira inadequada. E, por último, mas não menos importante, as tecnologias disruptivas. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais exponencial. Existem mudanças de comportamento que acontecem da noite para o dia, produtos e serviços que são criados de maneira absolutamente veloz e que podem perturbar um mercado inteiro,
podem fazer com que empresas vão à falência, e os conselhos de administração têm que estar preparados para enxergar o que acontece após a curva, adiantar-se ao futuro, compreender que a sua posição será desafiada diariamente. E esta posição sendo desafiada vai fazer com que a empresa esteja preocupada e cada vez mais ciente de que ela precisa enxergar o que fazer a seguir. Ela precisa ter um plano ordenado e organizado de crescimento para garantir a sua sustentabilidade em longo prazo e, obviamente, a geração continuada de valor para todos os seus stakeholders. Sobre a remuneração dos conselheiros, quais são as existentes e quais as que geram mais alinhamento em sua opinião? Basicamente, na maioria das empresas, a remuneração dos conselheiros de administração é uma remuneração fixa. E essa é uma modalidade de remuneração que me parece razoável, haja visto o objetivo do conselho de administração e qual é a função de um conselheiro. Existem algumas empresas que estabelecem uma parte da remuneração como variável em função do atingimento de determinadas metas e objetivos estratégicos. Pessoalmente, eu entendo que a remuneração fixa me parece mais razoável, fazendo com que os conselheiros não tenham em nenhum momento qualquer tipo de conflito de interesse quanto à sua remuneração, porque eles poderiam, eventualmente, determinar estratégias curto-prazistas simplesmente para atingir uma meta de remuneração variável e receberem uma remuneração maior. A ideia de um conselho de administração e da atuação dos conselheiros é a visão de longo prazo, é a garantia da sustentabilidade de longo prazo de uma organização. Então a sua preocupação é, claro, com o dia a dia da organização, evitando que o dia a dia possa prejudicar aquela empresa por meio de uma escolha indevida, mas sempre olhando para o futuro. O conselho de administração tem que ter uma visão sempre de longo prazo para garantir de fato o sucesso da organização como uma organização perene que se estenda por vários anos. E para finalizar, falando especificamente nas empreiteiras envolvidas na corrupção, no esquema da Lava Jato, o que elas poderiam ter feito de diferente para evitar tal conduta? Tem um ditado que diz que contra a má-fé não há argumentos, né? Então, infelizmente, havendo má-fé, fica difícil que a gente consiga garantir uma blindagem completa em relação à corrupção. Mas eu acredito que, com padrões de governança elevado, grande transparência por parte das ações dos conselhos de administração, poderiam levar a uma incidência menor destes casos tão lamentáveis para o Brasil e para a economia brasileira, para as empresas brasileiras. Mas eu acredito que boa parte destes fatos poderiam ser evitados se os conselheiros fossem de fato diligentes. O dever de diligência é possivelmente o princípio basilar da atuação de um conselheiro de administração. Ou seja, a ideia, que inclusive está na Lei 6.404, o artigo 157, determina que o conselheiro de administração deve ser ágil, direto e sempre envidar esforços para compreender, entender e identificar antecipadamente as fragilidades que os processos empresariais podem apresentar. Claro que, de novo, mesmo que existam conselheiros diligentes, infelizmente, em algumas oportunidades, fatos lamentáveis como esse podem acontecer. Mas eu ousaria dizer que cabe ao Conselho de Administração ser o guardião da governança corporativa, ser o guardião dessa preocupação em garantir que a empresa tenha um desenvolvimento cada vez mais adequado à realidade de prestação de contas. Por isso, a importância das áreas de compliance, né? O accountability, ou a prestação de contas, é algo fundamental para um conselho de administração. E aí, eu lembro-me de uma frase do René Descartes que diz o seguinte, que toda pessoa deve, em algum momento da sua vida, questionar absolutamente tudo o que puder sobre um determinado assunto. Essa me parece ser uma prática interessante para os conselheiros de administração. Eles precisam exaurir, levar ao extremo todas as discussões que são feitas,
procurando evidenciar todas as faces desses prismas decisórios. A ideia, portanto, é fazer com que eu pergunte, até que haja uma elucidação completa e inequívoca sobre a decisão de um determinado caminho que a empresa seguirá ou de uma escolha estratégica que será empreendida por aquela organização. Então, eu acredito que o Conselho de Administração e os conselheiros podem contribuir decisivamente para esse aspecto. Porém, não conseguirão, sozinhos, garantir total e absoluta blindagem contra fatos tão lamentáveis quanto esse. Ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Até a próxima.